E ontem o Palmeiras jogou com um intervalo de segunda a quinta e o Bragantino jogou de sábado a quinta, né? E mesmo assim o Palmeiras venceu, mas isso é um papo que o Abel já fala desde o começo, né? Sobre o calendário, ele reclama bastante sobre dias de descanso. Essa questão aí, Tirone, eu acho que você fala da Flamengo e Palmeiras dominando o futebol brasileiro. é, Assim, o Palmeiras e o Flamengo, claro, né, tem uma receita de mais de bilhão e etc. O Palmeiras ele tem um faturamento bem abaixo do Flamengo nesses últimos tempos, né, 300 milhões, 400 milhões a menos, e consegue fazer um time competitivo por conta da organização. A gente, quantas vezes aqui, eu, Mauro, o Arnaldo, o Juca, todo mundo trajando, a gente fala sobre a organização do futebol e do tal do remédio amargo, né? O Palmeiras consegue competir muito por isso. E ontem, quando o Palmeiras termina o jogo, o Palmeiras tinha Estevão, Naves, Menino, tinham 7 jogadores da base, Vanderlan, terminou com 4 laterais, é verdade, do jeito que o Abel gosta, mas com 7 meninos da base. Isso é reflexo de uma reformulação que o Palmeiras começou em 2013. Então, quando a gente fala da Flamengo e Palmeiras, esquecendo que no ano passado os campeões foram Fluminense e São Paulo de Copa do Brasil e Libertadores, mas quando a gente fala disso, a gente tem que entender que assim, não é porque são os mais ricos, porque o Flamengo sim é o mais rico, mas também é o mais organizado junto com o Palmeiras. E aí a gente tem aí há 5, 6 anos o exemplo dos dois tão claro para todo mundo, e os clubes preferem continuar do jeito que está, por exemplo, o Corinthians, gastando mais do que pode, contratando o Mateuzinho, o Vasco, que agora o papo é de que eles vão atrás de novo do Ramon Dias. Você vê a loucura que é. O próprio São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil, mas meses depois de ser campeão estava devendo. Então, assim, o recado tá aí, o jeito tá aí, a fórmula tá aí. Palmeiras, Flamengo, próprio Fortaleza, próprio Cuiabá em outras escalas, mas eles fazem uma reorganização e conseguem competir em um nível que eles não competiam antes. Então tá aí, assim, para mim, não vou dizer que é fácil, mas a fórmula de como os dois conseguem competir tá aí. Sobre o jogo de ontem especificamente, o Palmeiras foi muito bem. O 2-1 eu acho que não representou exatamente o que foi o jogo. O Palmeiras podia ter resolvido o jogo já no primeiro tempo, porque produziu bastante. Foi um bom jogo do Rafael Veiga, um bom jogo do Estevão. O Aníbal jogou muita bola. O que me surpreendeu bastante ontem foi o Gabriel Menino jogando na ponta esquerda, que foi a alternativa porque o Palmeiras perdeu o Lázaro. E aí, quando você vê um Gabriel Menino, que fazia um bom tempo que não jogava um bom futebol, entrar na esquerda e jogar bem, é realmente surpreendente. Eu fiquei pensando no último programa aqui, quando o Trajano disse que a gente não vê treino, que a gente não consegue ter uma certeza de que os jogadores compram e como que é a relação do treinador no dia a dia, mas quando a gente vê demonstração como ontem eu vi na do Palmeiras, como o time jogando da forma que jogou, com o Gabriel Menino jogando na esquerda, para mim, essa é uma demonstração de como os jogadores compram a filosofia do treinador e como o treinador ele consegue colocar na cabeça dos caras o que eles querem. O Estevão, com 17 anos, ele realmente volta para marcar lateral como se ele tivesse ali adaptado com a tática do Abel há 40 anos. Então é impressionante como esse time conseguiu reagir depois de 6 meses sem jogar nada. A gente ficou aqui por 6 meses falando: Palmeiras não tá jogando bem, Palmeiras não tá jogando, não produz. E aí, aparentemente, putz, o que vai ter que mudar? O que o Abel vai fazer de mudança? Não, ele conseguiu fazer o time voltar a jogar bola, 3 jogos consecutivos jogando bem, contra o Vasco, que a gente falou, mas é o Vasco, contra o Atlético Mineiro, mesmo antes da expulsão, jogando muito bem, e agora contra o Bragantino, que se tivesse sido 3-4-1, seria normal o resultado pelo que o Palmeiras produziu. Então, o Palmeiras realmente reage de uma forma, e lembrando, né, depois da saída do Endrick, longe de mim falar que é porque o Endrick saiu, porque o Endrick é bom jogador, não tem como você falar que um bom jogador não ajuda o time. Mas a saída do Endrick faz o Veiga voltar a jogar pela direita, o Estevão ter o corredor para ele pela direita, o Zé Rafael poder jogar um pouco mais pela esquerda. Então, quando tinha o Endrick, o time tinha que fazer algumas adaptações para o bom jogador. O Endrick saiu, então o time voltou a jogar da forma que jogava antes de ter o Endrick. Então, talvez por isso consegue jogar de uma forma mais sincronizada. Palmeiras jogando agora, do jeito que está jogando agora, dá pra gente falar que vai brigar até o fim do ano por todos os títulos, o que não acontecia há 3 rodadas. Muito bem, tá aí, todos os títulos. Aí, Arnaldo, quero que você meta a colher nessa história. Palmeiras, Flamengo, os caras chegaram lá e é para desanimar o resto, né? Porque aí o Botafogo ainda tá na briga, o Atlético Paranaense. E aí os outros fazem o quê? Ruma para as Copas, porque para os outros não vai dar? Acho que você está menosprezando o Botafogo, o intruso aí. Talvez pela sua birra com o John Textor.
Mas Exatamente, parabéns. né, Também acho. o Cara. Botafogo está no segundo ano. O Botafogo liderou mais o Campeonato Brasileiro de pontos corridos nos últimos 2 anos do que Palmeiras e Flamengo. Aliás, o Flamengo voltou a liderar o campeonato depois de muito tempo. Não é tão líder assim de pontos corridos nos últimos anos. E o Botafogo esse ano está na Libertadores, não tá. O Botafogo está na raia dos outros esse ano e continua. E tem uma coisa, né, Tironi, nessa sequência maluca de jogos, que são os detalhes, os acréscimos, né? Os acréscimos, uma coisa que o Trajano falou, o que eu reparei de, de Brasileirão? Acréscimos que na Premier League muitas vezes mudam líderes, vice-líderes, acréscimos fizeram muita diferença nessas últimas rodadas. E é curioso a gente ver o Flamengo ganhando pontos nas últimas bolas e o Atlético Paranaense perdendo as vitórias nas últimas bolas, incluindo contra o Botafogo, né? O Atlético Paranaense esteve a segundos da vitória contra o Flamengo, a segundos da vitória contra o Botafogo. E seria o líder, faz um bom campeonato. Seria o líder se não tivesse tomado os empates nas últimas bolas. E aí, em relação ao Botafogo, desta vez, qual que era o trauma do Botafogo do ano passado? Acréscimos. Acréscimos. Lembra quantos jogos o Botafogo perdeu nos acréscimos? Sem os acréscimos, o Botafogo teria sido campeão brasileiro, lembra? E dessa vez eu achei interessante no abafa, no acréscimo, com o goleiro na área, o Botafogo ter empatado um jogo que já estava perdido. Então, também é um sinal de resistência, né? Tem uma invencibilidade interessante com esse treinador. Um treinador que chegou e, diferentemente do, como você falou, do Milito, do Zubeldia, que estão, digamos, perdendo um pouco a força, o Arthur Jorge continua na toada, cara. E o Botafogo continua firme. Eu acho que entre Flamengo e Palmeiras tem o Botafogo. E não sei se o Botafogo vai ter gás para disputar os 3 campeonatos, mas num deles vai enfrentar o Palmeiras, vai ser bem interessante na Libertadores. E no Brasileiro, ele de novo, nos pontos corridos, faz bom trabalho, né? Dessa rodada próxima, tão palpitante, que nós temos o Fla-Flu, descrito pelo Mauro, e o Palmeiras jogando o jogo mais fácil, em tese, é o Palmeiras, fechando a rodada contra o Juventude. Aliás, o que o Palmeiras fecha de rodada é uma enormidade. Depois a gente fala de detalhes de campeonato de pontos corridos. O Botafogo vai a Criciúma abrir a rodada. Se ele vencer fora de casa, ele coloca a pressão de novo nos 2 grandões, né? Então eu não desprezo, não tiro o Botafogo da luta, porque me parece que as cicatrizes gigantescas do ano passado estão mais ou menos solucionadas, porque o time, nesse ano, faz gol até no acréscimo. Só falando, o âncora, fala. falando desse gol no acréscimo contra o. Tem que agradecer ao Pablo, viu? Sim, é inacreditável o jogador. No ataque, faltando segundos para acabar o jogo, ele pega e vem prender a bola. Ele toca a bola para trás, dá um passo para o jogador do Botafogo. Um negócio inacreditável. Isso, exatamente isso. Nem pelada acontece isso. Exatamente isso. Isso que aconteceu. Primeiro, nossa enquete, que vocês estão aqui reclamando, tá um equilíbrio espetacular. Mais de 6 mil votos aqui. A galera tá do meu lado. O que é mais provável de acontecer? O que você acha que está ganhando, Trajano? Estou do lado de quem está ganhando. Então tá, Palmeiras, o Flamengo campeão, 57% acha. Ou um dos 4 grandes do Z4 cair, 43% acham que é mais provável que isso aconteça. Estamos aí rumando para tentar chegar na meta ousada de likes. O Alisson aqui até fala, Flamengo líder jogando com raça, pode pedir 10 mil likes. Não, calma, Alisson. E agora eu entendi bem. Quem vai gostar disso aí é o Fernando, aquele que provocava a gente. O Fernando, exatamente, o Fernando, isso. E não se manifestou hoje. Porque se ele entrar na história, ele passa de 10 mil, né? O Danilo quis dizer ou não disse, ou ousou dizer, mas não teve coragem, de dizer que o Endrick atrapalhava? Ih, foi isso, Danilo? Não, é o que eu falei, assim, o Endrick é um bom jogador, mas a minha suspeita é de que o Abel não encontrou nesse tempo, nesses 6 meses de 2024, a melhor maneira de usá-lo no Palmeiras. Porque assim que ele sai do Palmeiras, o Palmeiras joga melhor.
E aí, quando a gente tem uma situação dessa, obviamente não é culpa do Endrick, que a gente sabe que é um jogador muito bom. A questão é que, muitas vezes, por exemplo, como vocês mesmos já usaram esse exemplo, Pedro e Gabigol no Flamengo, nem todos os treinadores conseguiram usar os dois ao mesmo tempo. Então, quando você tem 2 jogadores, 3 jogadores muito bons, é difícil você encontrar uma solução, até porque o Endrick, o Estevão e o Luiz Guilherme e o Rafael Veiga, os 4 gostam de jogar na mesma posição, na mesma área do campo. Não são não são os mesmos jogadores, mas eles gostam de jogar ali pela direita. Então é difícil você encontrar uma solução quando você tem 4 jogadores desse nível. Aí o que o Abel fez quando tinha o Endrick? Tinha que jogar o Veiga para a esquerda, então o Veiga caiu de produção. O Estevão às vezes teve que cair por uma forma diferente, um pouco mais para a esquerda também, ou jogar pela direita, mas não tão com tanta liberdade quanto tinha quando o Endrick jogava. Então quando você tira um jogador, você muda a forma de jogar. E aí você põe o Rony, por exemplo. O Rony é um cara grosso, perde gol pra caramba. Mas o que ele faz pro futebol, pra parte coletiva do Palmeiras, é um negócio absurdo. É grosso porque eu digo assim, Arnaldo, ele perdeu o gol na frente do gol, ele tropeçou na bola uma hora. Ele não é o cara mais refinado na parte técnica, mas na parte coletiva ele é importantíssimo pro time. Claro. E quando você tem um Endrick, tem o Estevão, tem o Veiga, você não consegue ter esse cara que faz esse trabalho sujo, digamos assim. Então eu acho que quando você perde o Endrick, a gente vê o Estevão brilhando muito mais nos últimos 2, 3 jogos, porque ele joga de um jeito diferente quando tinha o Endrick. O Veiga, ele tá voltando a jogar bem, porque então, ele pode jogar Danilo, ele Danilo, então, se você está ensaboando. Para mim, a culpa é do Abel, Trajano, não do Endrick. Para mim, o Abel não soube usar o time com o Endrick. Na hora que o Endrick deixa de jogar, o Palmeiras melhora, alguma coisa estava incomodando, não era o próprio. Mas o Endrick chega na seleção e não é titular também, né? Então a gente pode ver que de repente ele tem algumas coisas a, vamos dizer assim, otimizar, que é o normal, porque ele tem 17 anos ainda. Né? Eu queria só acrescentar uma coisa, já que a gente falou de passagem do Galo. O Galo contratou a inteligência artificial do Botafogo. Deveria ter contratado a inteligência emocional do Palmeiras. Realmente,